Bom, governador, essa decisão, ela mexe aqui com a eleição em São Paulo e também com a eleição nacional. Queria entender como que o senhor está vendo essa quantidade de candidatos possíveis à presidência, num sentido de dividir a direita, se o senhor vê isso como positivo ou negativo, pelo menos num primeiro turno. E como que fica o monitoramento aqui para São Paulo? Porque estão falando na possibilidade até de Alckmin voltar, que foi o governador que passou mais tempo à frente do Palácio dos Bandeirantes, 4 vezes. Como que bate isso? Vocês têm uma ótima avaliação, boa aprovação, mas como que é recebida uma notícia assim como essa? Do ponto de vista prático, não muda nada, né? O foco do governador era São Paulo. Ele várias vezes disse da sua candidatura à reeleição em São Paulo. Então, nesse aspecto, não muda nada. Agora, os demais adversários têm que compor seus times, apresentar os seus nomes, né? Claro que o governador, por conta da sua aprovação, segundo todos os institutos de pesquisa, tem uma reeleição bem encaminhada. Não existe eleição ganha antes da hora de abrir a urna, mas é uma reeleição bem encaminhada. É claro que a oposição vai ter que construir um palanque aqui em São Paulo para enfrentar o governador Tarcísio, né? Que é a hipótese que a gente sempre trabalhou e o governador sempre trabalhou e repetia, ainda que muita gente não acreditasse. Vai lá, Jess. Agora eu vou trazer, governador, um terceiro elemento que está no seu partido, foi mencionado pelo senhor, que é o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, que mantém, assim, uma excepcional relação com o presidente do PSD, Gilberto Kassab. É um governador de alta taxa de aprovação, uma das maiores, a segunda maior do país, e que entrega um estado bem estruturado após 2 mandatos. Dentro disso, ele também se apresenta como uma possibilidade. E os bastidores dizem que depois do anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro, da pré-candidatura dele à presidência da República com o apoio de seu pai, Jair Bolsonaro, Kassab estaria avaliando e até mesmo endossando mais a possível candidatura de Ratinho Júnior. Como o senhor vê na lógica partidária do PSD em termos de estrutura, posicionamentos que não são, como eu posso dizer, de polarização, assim, eu acho que essa é uma grande questão. O partido compõe tanto com o centro, quanto com a direita, quanto com a esquerda. Como o senhor recebe a notícia, a possibilidade de ter um candidato do seu partido, quem sabe, Ratinho Júnior, concorrendo à presidência da República? Jess, essa era a mesma notícia que nós já estamos trabalhando nos últimos 6 meses, 8 meses, né? O Ratinho Júnior e o Eduardo Leite eram candidatos que o PSD estava propondo, né, dentro do cenário eleitoral. E claro, também o nosso presidente Kassab dizia claramente que caso, né, o governador Tarcísio saísse candidato, que ele apoiaria o governador Tarcísio ao invés dessas 2 candidaturas. Eu acho que a posição do Kassab hoje é exatamente a mesma daquela que ele há 8 meses vem trabalhando. O que a gente viu, é verdade, com alguns comentários, e eu não tenho essa informação também, é de que o Ratinho Júnior em algum momento talvez não seguisse na candidatura, mas para nós dentro do PSD a gente sempre trabalhou com esta possibilidade da candidatura do Ratinho Júnior, do Eduardo Leite, apoiada sim pelo PSD e pelo presidente Kassab. E ele também deixando claro, se o governador Tarcísio fosse candidato a presidente, que essas candidaturas seriam retiradas pelo PSD. Então eu acho que o cenário também nesse aspecto continua exatamente o mesmo antes da colocação de Flávio como candidato do presidente Bolsonaro. Mas posso fazer um complemento? Claro. Dentro dessa lógica, existe uma interpretação de que Flávio Bolsonaro, o senador, teria uma alta taxa de rejeição, que a gente viu, como a colega Denise bem coloca, até mesmo por nomes da direita em relação à sua indicação. Neste momento, a leitura do senhor como um político habilidoso, que é necessário uma candidatura mais à centro-direita e ao centro, e que talvez Flávio Bolsonaro não represente isso? Candidatura de direita, de centro-direita, na minha opinião, é a candidatura que sairá vencedora nas próximas eleições. E acho que o Flávio Bolsonaro, antes da questão de rejeição ou pesquisas eleitorais, ele tem que construir partidariamente essa união em torno do nome dele. Porque se ele não construir nem com os nossos pares, vai ser mais difícil ele conseguir convencer o eleitor que ele é a melhor opção para cuidar do Brasil nos próximos 4 anos. Então, ele tem uma missão anterior a essa, na minha opinião, de reverter uma rejeição. Vale lembrar, a rejeição, para você tirar um ponto de rejeição, você tem que ter muito mais esforço do que para ganhar um ponto, né, de voto. Então, é um trabalho árduo, mas é a segunda etapa do trabalho dele. Eu acho que agora o foco do Flávio Bolsonaro tem que ser em construir com os pares, ou seja, com os partidos políticos, essa união em torno do seu nome.
nome. Este é o principal desafio para ele. Uma vez vencido esse desafio, tenho certeza que também os partidos políticos, né, poderão ajudá-lo a diminuir a rejeição, que está, de uma certa forma, ligada ao ponto de Bolsonaro, por ser um Bolsonaro. Mas isso tudo vai ser discutido entre os presidentes de partido e aí a gente vai para a fase 2, que é a eleição, é o voto, é a campanha eleitoral. Então ele ainda tem uma etapa a ser cumprida, é isso que a gente está observando com cuidado.